começar me erguendo da cadeira para poder falar, né? Boa noite, muita paz, uma alegria poder estar aqui de volta com vocês. E nosso tema da noite é uma mensagem do livro Fonte Viva de Emmanuel, quando ele, no capítulo 13, nos traz essa mensagem: ergamo-nos. E como estamos no mês de junho, e praticamente 24 é a próxima semana, eu vou pedir permissão a vocês para fazer um preâmbulo falando um pouco sobre São João. Não a festa, o santo. E depois a gente vai para a mensagem. Porque muitas vezes a gente não sabe a origem, digamos assim, de determinadas festividades, de determinadas homenagens e assim por diante. São João Batista foi um personagem que viveu o tempo de Jesus, para aqueles que não conhecem a história, e era primo de Jesus. Tá? Ele era filho de Isabel, que era, na verdade, prima de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E, portanto, Zacarias, o marido de Isabel, cuidava do templo. Era um senhor com uma idade já avantajada e, num determinado dia, ele tem uma experiência que a gente chama hoje, na psicologia profunda, de uma experiência de consciência alterada. Ou seja, ele sai dessa percepção objetiva e alcança uma percepção além da visão normal nossa, digamos dessa forma. E um ser angélico se lhe apresenta e ele diz que ele vai ter um filho. E ele questiona, mas como? Eu já tenho uma idade provecta, minha esposa também, e não fomos agraciados com a presença de um filho. E o mensageiro lhe afirma: terás um filho e colocarás o nome dele de João. E ele duvida. E esse ser angélico diz que ele ficará mudo até o nascimento da criança. E assim acontece. Então a gente já vê por aí que o nascimento desse João Batista... E por que Batista? Porque tem um outro João no Evangelho, que é o evangelista, que é o autor do Evangelho, como a gente chama, Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Só que aí já é o João evangelista, que foi discípulo de Jesus. E João Batista, então, vai crescer como uma criança qualquer, né, da sua idade, naquela região, mas chama a atenção de Isabel porque ele sempre estava procurando a beira da estrada, indo para regiões desérticas, como que era alguém que estava querendo uma introspecção maior. E tanto assim que quando ele se torna adulto, vai viver no deserto. Vestia-se com uma pele de camelo, sandálias de couro, uma cinta também de couro à cintura, e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Esse gafanhoto, alguns colocam como sendo o animal, né? Mas também existe uma planta com esse nome, não se sabe exatamente do que era que ele se alimentava. Mas o fato é que era uma alimentação bem frugal, né? E ali ele se acostumou a profundas reflexões, profundas meditações, porque muitas vezes o deserto favorece esse tipo de experiência. E o fato é que depois de um tempo, lá pelos seus 30 anos aproximadamente, ele começa então a batizar as pessoas ali às margens do Rio Jordão. E o seu batismo era peculiar, porque a pessoa chegava, arrependia-se dos pecados, ele mergulhava a pessoa no Rio Jordão e a pessoa saía dali com uma grande proposta de renovação. Daí porque, inclusive, muitos mudavam de nome, querendo atestar que a partir daquele momento seria uma nova pessoa.
Então veja que esse batismo de João não tem nada com o batismo que nós conhecemos, tá? Porque a pessoa precisaria ser adulta, dona do seu livre-arbítrio e da sua capacidade de fazer escolhas, né? Mas ele continuava a sua jornada e com isso muitos discípulos se aproximaram e aí começaram a segui-lo. Até que um determinado dia, ele está lá fazendo o seu batismo, as pessoas que desejavam se renovar, quando ele vê descendo de um pequeno monte, um ser que se destaca e ele percebe de que não era uma pessoa normal, comum, como os outros que ali estavam, né? E ele reconhece de uma certa forma a grandeza daquela alma. E quando se aproxima dele, né, de João, ele diz, eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus lhe responde, por enquanto que seja assim, para que se cumpra as profecias. João o batiza, aí tem aquela passagem que vocês devem conhecer, né, como se o céu se abrisse e uma pomba falasse, né, como sendo a manifestação de Deus, dizendo que este era o meu filho bem amado e tal. E Jesus vai no silêncio assim como chegou, mas João diz que esse é o esperado, porque ele batizava com água, mas após ele, João, viria aquele que batizaria com Espírito e com fogo. Tá? Porque realmente o batismo do Cristo não é fácil, porque para você atestar essa renovação, você passa pelas provações do fogo, pelas dificuldades, para poder confirmar, digamos assim, o seu processo renovatório. Então não é simplesmente você mergulhar num tanque e sair, está tudo certo, está tudo resolvido. Não, o batismo é de fogo. Por isso a gente se tornar cristão não é uma coisa tão simples e tão fácil, vamos dizer. Há uma necessidade de uma reflexão mais profunda sobre a questão para que a gente possa entender o significado profundo de segui-lo, porque os desafios são os mais diversos. E é isso que João estava querendo ali dizer, tanto assim que Jesus vai confirmar depois. Olha, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Né? Quando uma mãe pede para que sentasse seus 2 filhos do seu lado, quando fosse para o reino dos céus, ele pergunta para ela, mas eles estão prontos para beber do cálice que eu vou beber? Ela não entende a pergunta e muito menos fazia ideia do que significava esse cálice, né? Tanto assim que na oração do horto, a gente vai ver ele pedindo a Deus, Pai, se puderes, afasta de mim este cálice. Onde alguns interpretam como sendo um momento de fraqueza, e não vejo dessa forma, sendo quem ele era. Mas era afastar aquele cálice de uma certa forma de sofrimento, porque também a gente não tem como avaliar o tipo de sofrimento de um ser como Jesus, de poder acompanhar todos aqueles milhares de espíritos comprometidos com a sua crucificação. Ok? Por isso ele vai dizer num outro momento no Evangelho, não há uma ovelha do meu rebanho que se perderá. Conduzirei todas ao aprisco. As ovelhas somos nós, os espíritos em evolução, que ele recebeu de Deus para poder conduzir no processo evolutivo. Nós que somos meramente humanos, né? A gente sofre quando vê um ente querido sofrendo, imagine ele encarregado de milhões de seres, de almas, para conduzir ao aprisco, porque aquela humanidade, naquele momento, comete o que a gente fala hoje na doutrina espírita, um erro grave e gera uma obsessão coletiva, a partir de uma obsessão coletiva, um karma também coletivo, onde alguns até hoje ainda resgatam. Muito bem. E Jesus se vai. Só que, nesse meio tempo,
nós vamos encontrar João nas portas do palácio de Herodes, criticando a conduta dele. Herodes tinha acabado de voltar de uma longa viagem com César e queria ali naquelas regiões comemorar o seu natalício. E programa uma grande festa no seu palácio, ali no Aqueronte. Ocorre que Herodes convivia com a mulher do irmão dele, e João combatia em público essa postura adúltera de Herodes e de Herodíase. E com isso criava um clima difícil para Herodes, que apesar de ser rei, mas de uma certa forma respeitava e tinha medo de João. E não fazia absolutamente nada, porque ele era um profeta. Mas a concubina dele odiava João. Se pudesse, o teria morto. E na comemoração, a sua filha Salomé está dançando para ele, o rei, a dança dos 7 véus, e à medida que ela vai ficando seminua, Herodes, que já estava um tanto alterado em função do vinho capitoso, de repente lhe diz, para aquela jovem sensual ali dançando na sua frente: pede-me metade do meu reino que eu te darei. O que quiseres será teu. E ela, atônita, vai até a mãe, e a mãe não perde a oportunidade. Peça a ele a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E ela obedece à mãe e pede a Herodes a cabeça de João. Herodes treme, mas não podia voltar atrás. Era rei, já tinha dado a sua palavra em público, que daria o que ela pedisse, e se vê forçado a mandar decapitar João Batista, que numa cela imunda aguardava pela sua sentença de morte. Dias antes, João enviara emissários seus, discípulos seus, até onde estava Jesus, para confirmar com ele a seguinte pergunta: tu és aquele que eu aguardo? Porque ele aguardava o Messias. O povo estava naquela expectativa porque a boca dos profetas tinha silenciado fazia mais de 300 anos. E os profetas que apareciam eram farsantes, nenhum que se destacasse em especial. E ele manda para ter a confirmação, porque na pregação dele, ali no Rio Jordão, normalmente ele gritava em boa voz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O machado está posto. Toda árvore que não der bons frutos será arrancada e jogada ao fogo. Ao fogo, lembra o batismo de Jesus, do Espírito e do fogo, ao fogo do sofrimento. Porque o fogo tem essa característica de purificar as coisas, não é simplesmente queimar, né? Muito bem, e aí João aguarda pela resposta. Os discípulos vão, encontram Jesus e coloca a pergunta feita por João. E Jesus responde: ficai comigo e observai. E eles ficam e observam o que ele diz e o que ele faz. E realmente não tinha nenhuma dúvida, era ele o esperado. Só que quando eles voltam, João já está morto. E aí uma outra curiosidade interessante é que Jesus tem uma fala sobre João quando ele diz assim: dos nascidos de mulher, ninguém maior do que João Batista. O que significa dizer que dos que estavam reencarnados na Terra naquele momento, não havia espírito maior do que João Batista. Faz sentido, porque inclusive ele era o precursor de Jesus, que é um espírito puro, governador espiritual do plano terrestre. Mas Jesus acrescenta: no reino dos céus, entre os que lá se encontram, vamos dizer assim, entre aquela classe de espíritos puros, ele é o menor de todos. Perceberam?
Porque nessa região é como assim, vamos supor, você pode ser uma pessoa super inteligente, ok, com um QI, vamos dizer, de 130, tá. Mas aí vai para um colégio onde tem gente lá com QI de 170, 180, 200. Você passa a ser uma criança diante dessa turma, ok? Então isso é curioso e realmente faz sentido, repito, porque ele é considerado o precursor de Jesus, aquele que vem antes. Eu venho para lhe preparar o caminho, lhe preparar as veredas. E a gente observa na história que normalmente os grandes missionários têm aqueles preparadores do caminho que vêm antes para os auxiliar, assim como aqueles que vêm junto com eles para os auxiliar. Só que João vem antes. Não caberia a ele acompanhá-lo para ajudá-lo no processo lado a lado. Por isso era preciso ele sair de cena. E tem um momento que ele diz assim: ele não sou digno nem mesmo de lhe amarrar as sandálias, o que demonstra uma profunda postura de humildade diante de Jesus, onde ele o considerava na intimidade como mestre. Porque é curioso os personagens do Evangelho ligados a Jesus, principalmente João, os discípulos, porque eles ficavam em determinado momento: de onde é que eu conheço esse cara? De onde? Essa voz? Então, eram espíritos que se reconheciam no plano do espírito. É por isso que Jesus chegava para um Mateus, lá na banca de cobrar impostos: Mateus, vem comigo, segue-me. Como chegar para Pedro e o irmão na beira do lago de Genezaré, junto com as redes deles: vem comigo, eu vos farei pescadores de homens. Então ele vai indo e vai chamando, e o povo vai seguindo. Então mostra uma ligação anterior. Como a gente entende hoje com as explicações da doutrina, quantas vezes tem aquela pessoa que a gente acaba de conhecer, mas parece que a gente conhece de uma eternidade. Às vezes espíritos que já se conhecem estão num processo de reencontro. Não é um encontro. Só que esse reconhecimento não se consuma pelas vias comuns, digamos assim. E é por isso que existe essa tradição de, no dia 24, se comemorar o nascimento de João Batista, né? E aí é interessante porque a tradição permanece até hoje, e aqui quisemos trazer essas noticiazinhas para a gente ter uma ideia quem foi esse personagem chamado São João. E para a gente ir para propriamente o nosso tema da noite, né, uma outra curiosidade é que tanto escritores encarnados e até mesmo espíritos desencarnados, também escritores, afirmam que João Batista morreu degolado porque ele, aproximadamente uns séculos atrás, era o sacerdote Elias. E feito uma competição com outros sacerdotes do rei, ele vence a disputa e manda degolar mais de uma centena de sacerdotes. Então é como se ele tivesse ali, como Elias, assumido um karma que ele estaria resgatando ao ser degolado por Herodes, como João Batista. Pegaram a ideia? Mais uma vez, Divaldo, numa palestra, comenta que Joana de Ângeles lhe faz o seguinte comentário diante da pergunta de Divaldo: se ela confirmava realmente que João tinha perdido a cabeça porque era um resgate de quando ele tinha vivido como Elias. E Joana lhe diz que não. O resgate como Elias, aquele erro cometido, aquele crime cometido, já havia sido resgatado séculos antes. E aí Divaldo pergunta: mas então por que ele morreu degolado? Coincidência? Ele morreu degolado porque era um sistema comum de se fazer com as pessoas. Paulo de Tarso, por exemplo, em Roma, vai ser morto degolado. Porque um outro procedimento de execução dos romanos era a crucificação.
que não era de origem romana, mas foi aperfeiçoada por eles. Tá? E aí ela diz, não, ele não morreu por isso, degolado por isso. Ele morreu degolado porque não era a missão dele ir para a porta de Herodes afrontar ele e a amante dele. Então provocou tanto que aí gerou uma causa e efeito ali mesmo naquela vida. Deu para entender? Então eu acho que faz muito sentido, mas existe aí as duas versões, cada um segue aquela que lhe for mais interessante e conveniente. Mas que faz um grande sentido, faz. Porque inclusive para você resgatar o crime de ter degolado, vamos dizer, 200 sacerdotes, sendo também degolado, você teria que ser degolado muitas e muitas vezes. E a justiça divina não funciona assim. Eu matei alguém significa que na outra reencarnação eu serei morto? Necessariamente não. Eu posso fazer esse resgate operando no bem. Como muitos que operam no bem estão num processo de resgate. Emmanuel vai dizer no livro O Consolador, definindo os médios, que os médios são espíritos que fracassaram grandemente no passado e que agora retornam com um grande compromisso, que é o compromisso de atender uma multidão. Seja uma multidão de 20 ou de milhares de pessoas. E aqueles que estão numa projeção muito grande são missionários do bem comprometidos com o passado que retornam para resgatar. Como ele não cansava mesmo de dizer, o próprio Divaldo Franco, que teve uma larga convivência na Igreja Católica e, através do trabalho que ele realizou nessa última existência, foi uma coisa fantástica para poder ajustar algo que ficou lá atrás nas suas origens, como causadora dos sofrimentos atuais. Um pouco diferente, diria, de Chico Xavier, que Chico Xavier reencarnou como um missionário da mediunidade. Aliás, como o próprio Divaldo chamava, ele era um apóstolo da mediunidade, E veja que a mediunidade de Chico não começa com obsessões e tudo mais, não. Já com 4 anos, vendo os amigos do arco-íris, conversando com a mãe desencarnada, e Divaldo vivenciou processos obsessivos. Muito bem. Satisfeita essas curiosidades, vamos para a nossa mensagem de hoje? Tudo bem? Gostaram das informações sobre João Batista? Então amanhã ou depois, quando perguntar para ele, quem é esse João que a gente comemora no São João? É o João Batista. A mensagem, como eu disse, capítulo 13 do livro Fonte Viva, Ergamo-nos. E Emmanuel traz aqui um trecho da parábola do filho pródigo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ao me oferecer o evangelho para a mensagem de hoje, ao invés de escolher, eu sorteei a mensagem. E caiu honra a teu pai e tua mãe. E aí Emmanuel vai comentar a passagem. Vou repetir o trecho. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Essa postura do filho pródigo é uma decorrência do seguinte, assim rapidamente, bem resumidamente, um pai, 2 filhos, uma larga propriedade, e o filho mais jovem diz, meu pai, dá minha parte da herança que eu quero ir embora, viver minha vida. E o pai reparte, entrega a ele e deixa ele ir. Ele vai para um país distante, o Evangelho diz isso assim, e lá detona a sua fortuna. A tal ponto que ele vai trabalhar, graças à bondade de alguns colegas, isso não era nem amigo, botando ele para ir cuidar de porcos. E ele se alimentava tão mal que tinha inveja da comida dos porcos. E aí a parábola diz que um determinado dia ele cai em si, e é quando então ele pronuncia a frase, Meu pai tem servos que são mais bem vestidos, mais bem alimentados do que eu. Irei voltar para casa. E aí levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então é um simbolismo
Porque todos nós somos filhos pródigos da vida, né? Nós também somos considerados pródigos porque recebemos de Deus uma grande fortuna. E esse país distante, a gente poderia aqui interpretar como sendo, na qualidade de espírito desencarnado, a gente vem para a reencarnação, que é uma grande oportunidade para aprender, para resgatar, para evoluir. E muitas vezes nós desperdiçamos todos os recursos que trazemos conosco. Por isso Emmanuel vai dizer, nos prefácios das obras de André Luiz, que normalmente a maioria da humanidade encarna, desencarna sem a mínima noção que isto está acontecendo, em função do estado de consciência, de sono em que se encontram. Então, quando o jovem diz isso, levantar-me e irei ter com meu pai, aí a gente poderia pensar o quê? Vou me levantar, vou lá para a fazenda de meu pai, reassumir minha condição de filho e tal, pá, aquela coisa. Não. A postura dele era de reconhecimento que gastou tudo que tinha direito. Vou voltar, era o pensamento dele, para ser como um servo. Tanto assim que na parábola, quando ele volta e o pai o vê, vai, abraça, né? E aí o filho diz, eu não sou digno de ti e tal, mas aí o pai manda pegar o anel, pegar a capa, pegar sandálias, porque ele estava descalço. E isso porque só andava descalço os escravos, os serviçais. O anel, símbolo da família. Né? Então o pai estava aceitando ele de volta como filho e não como um servo. Tá? A questão dele ser jovem, o mais jovem, e sai, a gente simboliza isso ou interpreta isso como sendo o quê? A necessidade de ganhar experiência. Ok? E aí ele vai, ganha experiência, ganha maturidade, desperta a consciência e volta. Assim como acontece com todos nós, um dia nós voltaremos também. A questão é em que momento de nossa vida chegou ou chegará esse instante em que a gente vai ter esse insight, ter essa percepção, para então se comprometer em voltar à casa paterna. E aí Emmanuel vai dizer assim: quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se. Porque veja o trecho: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então, quando a gente se levanta, é porque a gente está o quê? Deitado ou sentado. Concorda? Estamos caídos. Então é preciso levantar. Adianta alguém chegar, pegar pelos dois braços e colocar a pessoa de pé, se ela não quiser permanecer em pé, o que é que vai acontecer quando você largar? Ela volta para o mesmo estado anterior. Por isso, Emmanuel, numa outra mensagem, ele diz assim: quando a gente está dentro de um quarto escuro, a gente só consegue abrir o ferrolho por dentro, para abrir a janela. Ok? Veja, isso não anula a ajuda externa. Quantas vezes a pessoa está ali naquela situação e recebe o apoio para se levantar, para se erguer, mas não consegue permanecer de pé. Ela volta para o estado anterior. Tanto assim que há uma outra passagem no Evangelho que é a cura do cego Bartimeu. E o Evangelho, ele é interessante porque ele começa falando a história de Bartimeu, e Bartimeu, cego, sentado à beira do caminho. Aí separa assim, cego, sentado à beira do caminho. Quer dizer, ele não está distante do caminho, está próximo. Tanto assim que quando Jesus passa, ele ouve aquela zoada toda, aquela multidão, que é Jesus que está passando. E ele começa a gritar: Jesus de Nazaré. Chama a atenção de Jesus para ele. Mas para ele fazer isso, ele levanta-se para poder começar a gritar. Então isso é simbólico, é profundo.
De alguma forma, precisamos nos erguer para solicitar ou para caminhar na direção de algo melhor para nós. Ok? Essa é a ideia. Então, intimamente resolveu levantar-se. Veja que Emmanuel está dizendo que é intimamente. Não quer dizer que o jovem aqui da parábola estivesse caído lá no chão. Não, é uma questão íntima. Na hora que ele faz essa colocação, ele poderia estar até de pé, mas levantar-se a nível da consciência profunda, em espírito, para fazer o caminho de volta. Aí Emmanuel vai continuar. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, né? Intimamente é preciso levantar-se. Levantar-se de onde? Veja que o jovem da parábola estava onde? Junto com os porcos, que para o judeu não tem animal mais imundo. E um judeu cuidando de porcos, né? Ficava complicado. Muito bem. Aí Emmanuel vai fazer a seguinte ginástica para apresentar o tema para a gente. Ele diz assim: sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora. Quantas vezes estamos ociosos no campo da ação que regenera, da ação do bem e assim por diante? Esse é um aspecto. Quando ele propõe você sair de uma ociosidade, de não estar trabalhando na ação do bem. Eu vou um pouquinho além. Quantas vezes aquela pessoa, numa depressão profunda, em cima de uma cama, precisa às vezes se erguer também e sair dessa ociosidade para operar de alguma forma na ação regeneradora. Ou outros transtornos ou outras doenças. Erguer-se, continua Emmanuel, do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Quantas vezes, mais uma vez, né, pessoas com depressões profundas dizem que não conseguem se levantar da cama. Conheço pessoas que às vezes moram sozinhas e têm a maior dificuldade para fazer as suas coisas dentro de casa, por não ter condições de ter uma diarista todos os dias, se vê forçado em algum momento ter que fazer suas coisas, lavar sua própria roupa, varrer seu apartamento, passar um pano e assim por diante. E às vezes a pessoa passar 2, 3 dias prostrada na cama, sem forças para poder se levantar. Então veja que é necessário esse esforço para erguer-se, para fazer uma movimentação. E quando a gente consegue erguer-se, aí vem o problema da movimentação. Dá uma preguiça botar um tênis para ir fazer uma caminhada? Ou não é? E aí, se puder me dê licença para colocar assim, um alerta, porque às vezes a gente pensa que a frescura da pessoa não está querendo fazer. A pessoa nesse estado, do caso da depressão, não faz porque não tem força interna. E quando consegue erguer, né, aí vem aquela coisa para poder ir mais, dar um passo mais adiante. É mais difícil. Às vezes há um pouco de preguiça e às vezes a questão também da força. Mas quando você quer, você vence a preguiça e mesmo com pouca força, você começa dando o primeiro passo e assim por diante. Então, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Veja, eu estou citando exemplos assim, extremos, né, como o caso da depressão, e tem outros transtornos mais. Mas pode ser qualquer outro tipo de situação, porque todos nós estamos enquadrados aqui, a meu ver. Quantas vezes nós mesmos, sem termos uma depressão profunda, estamos na cova escura da ociosidade, na área do bem, ok? Ou então, uma ociosidade na ação regeneradora. Ou às vezes estamos no chão frio da inércia, sem estarmos fazendo um movimento reconstrutivo. Quantas vezes a gente encontra pessoas que
reclama de tudo e de todos. A vida é uma droga. Conhece gente assim? Não, né? A vida é péssima. Aquela pessoa que é vítima de todos e do mundo. Não assume nenhuma responsabilidade pela sua condição. E se alguém vier para poder erguê-la, para levantar-se, para ir uma outra movimentação, está arrumando um inimigo. Ok. Então veja vocês que não precisa chegar a um estado grave de saúde mental para poder estar nesse quadro. Todos nós podemos estar por algum motivo, né? Ou então aquela situação em que a gente condena os pais, os avós, os parentes de uma forma geral, pela nossa situação atual na vida. Eles podem até ter tido alguma parcela de contribuição. Mas é como diz a frase, não importa onde você estava, importa onde você quer chegar. Não importa onde você começou, importa onde você quer ir. Eu entendo a frase como o seguinte: todos nós somos dotados de livre-arbítrio para escolhermos aqui e agora que caminho a gente quer percorrer. Se o caminho da vítima, se o caminho daquele que segue um script que foi montado para si, ou você é o autor da sua história. Então entendo que nós somos autores da história. Não vamos tapar o sol com a peneira, os outros têm uma contribuição aqui, ali ou acolá, não importa. Me lembra aquela história de dois irmãos gêmeos criados por um pai alcoólatra. E uma jornalista vai entrevistar os dois. E tinha só uma pergunta: por que você está aqui? Um estava na penitenciária por crime de roubo e homicídio. Eu estou aqui por causa de meu pai. Era um alcoólatra, um drogado, me batia muito, fazia isso, aquilo, outro. Ok. Vai para o outro, que era um autoempresário bem-sucedido. Por que você está aqui? Graças a meu pai. Como assim? Meu pai era um alcoólatra, um drogado. Batia em mim, em meu irmão, em minha mãe, fazia, acontecia. E eu disse para mim mesmo que eu nunca seria igual a ele. Por isso eu estou aqui. Aí, como assim? Gêmeos. Mesma educação, os mesmos cuidados, os mesmos descuidados. Por que destinos tão diferentes? É o que você faz com o que acontece com você que importa. Não é o que aconteceu em si, é como você lida com o que aconteceu. Então, fugir à treva e penetrar a luz. Ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Às vezes nós parecemos aquele anão lá da história da Branca de Neve. Não tem um lá que era sempre da negativa, não é? Não tem? Não me lembro o nome dele agora, né? Não vai dar certo, não vai dar certo. Nada dava certo para o sujeito. Hein? Zangado, era qual aqui já? Era o zangado, não foi? Então, e o nome já está dizendo, né? Era zangado com tudo, nada vai dar certo. Então pense o pessimismo, né? Muitas vezes nós trazemos essa coisa do zangado com a gente por experiência que tivemos na infância, na adolescência, ou da nossa própria ser na intimidade, um resultado de experiência de vidas passadas, não importa. Mas o fato é que a gente não vê as coisas de uma forma construtiva, de uma perspectiva positiva. E aí Emmanuel vai dizer: levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Muito bem. Aí vem Emmanuel e diz assim: quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado?
através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos. E aqui vemos a beleza da doutrina espírita quando vem e nos diz assim: olha, o abismo no qual você está hoje, a escuridão na qual você está mergulhada hoje, é uma construção sua. Ah, mas eu não fiz nada para isso. Não fez agora. É um resultado de ontem. E aí a gente, quando entende isso, a gente vai entendendo que o ferrolho precisa abrir por dentro, como diz Emmanuel. E cabe a nós abri-lo. Reclamarmos menos, erguermos-nos e seguirmos de retorno a essa casa paterna. E quando nós não agimos assim, ficamos nessa postura que Emmanuel coloca, de exigências, querendo que os espíritos bons, amigos ou Deus, resolva nossos problemas, nos tire da situação. Você quer ver uma coisa? Se a gente tiver uma doença grave, muito grave, vamos dizer uma doença incurável, o que é que a gente pede a Deus? Que cure a gente, não é isso? Concorda? Quem concorda comigo, levanta a mão. Muito bem. Quem vai pedir a Deus que lhe dê força para vencer essa doença, para que você possa experienciá-la, se essa for a sua necessidade evolutiva? Levanta a mão. Olha, tem alguns aí que já mudaram de lado. Percebe? Então a gente pede aquilo que é mais necessário ali conforme a nossa estada aqui no mundo. E não olhamos com maior profundidade o que aquilo significa. Então as provas e expiações da vida são experiências para nosso aprendizado e para o nosso resgate. Então quando a gente compreende isso, a gente não fica zangado com o sofrimento. Não é que a gente queira sofrer, não é que a gente não queira liberdade do sofrimento, mas a gente aceita como sendo uma expiação ou como sendo uma provação, buscando nos resignarmos e fazermos o nosso melhor. Já disse em outras oportunidades, veja você, os grandes missionários sempre tinham problemas sérios de saúde. Sérios. Chico tomava 11 medicações para uma angina no peito, fora os remédios para catarata e outros para ferida na cabeça. Tinha tido asma, quase morre na adolescência. Irmã Dulce tinha problemas respiratórios seríssimos. Dormia 2, 3 horas no máximo por noite numa cadeira de balanço porque não conseguia ficar deitada. Madre Teresa de Calcutá, quando desencarna, já estava com marca-passo. E a sua vida inteira, dizem os historiadores, vivia com uma enxaqueca que talvez nenhum de nós suportasse. E mesmo com enxaqueca, ela ia para a rua para atender aos necessitados. Irmã Dulce, né? Aquela coisinha fininha, pegava o mendigo na rua, botava o braço no ombro e levava para o seu hospital. Para mostrar o que para a gente? Que você não precisa do corpo perfeito para fazer a operação do bem. Que você ou eu não temos o que reclamar. Emmanuel, uma vez psicografando para o Chico, te interrompe e diz assim: Chico, vamos parar tudo. Você não está bem, ok? Porque Chico estava lá remoendo os sofrimentos dele, que não foram fáceis, né? Ele era muito pobre, era responsável por toda a família, o sustento da família, e isso estava interferindo E ele, de uma certa forma, ali achando que o sofrimento dele era o maior do mundo. Não é assim com a gente, quando a gente está sofrendo? Parece que o nosso dói mais do que o dos outros, não é? A nossa dor de dente é maior do que a do outro. Para tudo, vamos para a periferia. Ele aí ia para aquelas áreas bem pobres. E lá conversava com o outro, dava um biscoito para um biscoito para o outro, conversava e ria. Ele aí, quando voltava para casa: e aí, Chico, como é que você está? Estou bem. Ele contando para Divaldo a história: Divaldo, meu filho, eu pensava que meu sofrimento era grande, mas quando eu vi o sofrimento daqueles meus irmãos, meu Deus do céu, eu não sofria nada. Nada. Então, tudo na vida
é uma questão de percepção. Como eu percebo a dor nesse caso? Se é verdade, mano, caminhando para o final, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Como é difícil a gente deixar a retaguarda. Eu estou falando por mim, não sei vocês. De repente vocês já conseguiram. Não é difícil a gente mudar para melhor, né? Porque vira mexe, parece que o diabo atenta, está puxando a gente de volta para aquilo que a gente quer largar para trás. Ou não é assim, né? A gente fica que nem aqueles desenhozinhos Pato Donald, Mickey, quando a gente tem uma ideia assim brilhante, boa, tal, aí o chifrudozinho surge do lado, com o espetinho, né? E a gente fica para onde vai, para onde vem. Mas essa é a experiência. E a gente vai se fortalecendo na boa escolha até o dia que não teremos mais influência negativa. Quer ver uma coisa curiosa? Isso está simbolizado lá em Jesus, no Sermão do Monte. O Evangelho diz assim: e ele, subindo o monte, abria a sua boca e falava. E ele, descendo o monte, abria a boca e falava. Aí você pergunta, estava subindo ou estava descendo? Com Jesus, era subindo e descendo o tempo todo. Subir simboliza o quê? Um contato com Deus, com as alturas. Descer é um contato com o humano, as necessidades, o sofrimento, as aflições. Só que Jesus subia e descia com tranquilidade. Quando a gente traz a lição para nós, como é nós? A gente tinha essa tranquilidade de Jesus de ir lá em cima, de boa, descer, fazer e tal, sem perder o contato com a altura? Ou quando a gente desce, parece um carro desembestado sem freio na ladeira? Não é? Mas um dia a gente vai aprender a subir e descer sem perder esse contato com as alturas. É a lição que o Evangelho aqui traz, né? Então a retaguarda pesa para todos nós, porque todos nós temos um passado milenar das reencarnações anteriores. Quando você para assim, naqueles momentos, você está naquela conexão divina para fazer uma autorreflexão, e você chega assim, como Emmanuel sugere, olhe seu passado, olhe quem você é hoje para conhecer quem você foi nas vidas passadas. Tem alguém que já fez isso e quando faz isso, chega à seguinte conclusão: rapaz, eu fui gente boa na vida passada. Alguém aí? Não! Então eu estou com vocês. É curiosa a sugestão. Quer saber quem foi você? Olha as suas tendências de hoje, suas aptidões. O que você tem dificuldade de deixar para trás lá de trás. Lá de trás, não só desta vida, mas de outras vidas também. Que essa é a grande finalidade da evolução. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama de cima pede ascensão. Diante disso, ele vai finalizar: se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para frente, caminhando com os padrões de Jesus. E os padrões dele são altíssimos. Tem que ser. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Aí Emmanuel finaliza: levantemo-nos e repitamos nós. Por isso o título da mensagem: ergamo-nos. Que possamos nos erguer, seja lá onde nós estivermos, para poder começar, se não começamos ainda, esse caminho de retorno. Muita paz. E bom São João.